Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, classe Cordeiros de Cristo. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 2. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa aula, que possamos aprender tudo que foi ensinado, Senhor amado, nesta lição. Pai de infinita bondade, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a segunda lição, né? E o nosso assunto da lição, né, fala de um rapaz chamado José. Então vamos aprender o nosso assunto da lição, que diz assim: José, um herói de escravo a governador. Vamos repetir? José, um herói de escravo a governador. Eita, que relato legal vai ser esse de hoje também. Então, o nosso herói de hoje é José. O nosso relato está lá em Gênesis. Esse relato ele é bem extenso, assim como o de Noé também era extenso. Esse é bem extenso, mas nós vamos falar de uma maneira resumida. Mas você pode estar acompanhando lá na Bíblia, ler lá na Bíblia toda a história detalhada, que começa lá no capítulo 37 de Gênesis e vai até o 45, ainda 46 e 47 ainda fala, mas sobre o nosso relato de hoje vai até o 45. Então, vocês podem estar lá lendo de uma maneira mais detalhada, tá bom? E aqui também no Círculo de Geração Infantil a gente falou bem detalhado sobre esse personagem José. Então, vamos ver o que nós vamos aprender sobre José. Vamos lá para o nosso Memória em Ação primeiro, né? O nosso Memória em Ação, que está em Josué, no capítulo 1 e o versículo 9. Então, vamos falar bem bonito o nosso Memória em Ação, que diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Olha que versículo lindo. Vamos repetir? Seja forte e corajoso, não fique desanimado nem com medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Como a tia falou, nós vamos falar sobre esse rapaz aqui, José, né, o herói que foi de escravo a governador. A gente vai conhecer de uma maneira bem reduzida, assim, de uma maneira bem rápida, esse relato muito lindo, que tem muito a nos ensinar, tá bom? Bom, crianças, eu trouxe aqui o nosso cenário da nossa história de hoje, né? Olha aqui. Aqui está Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o pai de José. E Jacó, ele amava muito José. Ele não tinha só José de filho, ele tinha 12 filhos com José. Ele tinha José e mais 11. Mas ele gostava muito de José, ele amava muito José. E os seus irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos de José, que eram 10, o outro era mais novinho, mas os 10 irmãos mais velhos de José, eles tinham muito ciúme por isso, porque eles percebiam que Jacó, ele dava um carinho especial para José. Mas sabe por quê, crianças? José, ele apoiava o pai dele em tudo, ele não mentia, ele não tentava enganar o pai dele, ele fazia o trabalho dele todo direitinho e ele tinha uma fidelidade com Deus, ele servia a Deus de verdade. E Jacó via, né, esse diferencial aqui na vida de José. E Jacó, né, ensinava José a ler, a escrever, porque naquele tempo, crianças, não era qualquer um, era muito difícil uma pessoa conseguir saber ler ou escrever. Mas Jacó, ele sabia e ensinava, ele escolheu José para aprender, né, a ler e a escrever. E aí causava ainda muito mais ciúme nos seus irmãos.
José sonhava, chegou a sonhar, contava para os seus irmãos inocentemente, ele não estava querendo ofender ninguém. E aí que eles ficavam aborrecidos, porque eles achavam que aquele sonho de José estava querendo dizer que José era melhor. Então, aconteceu que num certo dia, né, como José era um jovem muito obediente ao seu pai, obediente a Deus, o seu pai resolveu lhe dar um presente que significava honra para uma pessoa. E esse presente foi uma túnica, e essa túnica era uma túnica muito linda, uma túnica colorida. E aí os seus irmãos ficaram com mais raiva ainda, porque o seu pai ficava presenteando com presentes tão especiais somente José. E aqueles 10 irmãos, como a tia falou que eram os mais velhos, né? Mais velhos que José, eles ficavam alimentando a raiva, né, do irmão deles. Eles ficavam com inveja. Em vez de eles tentarem melhorar, o que eles faziam? Eles ficaram com inveja e com raiva, maltratavam José. E olha o que aconteceu em um certo momento. Os irmãos de José foram levar as ovelhas num pasto um pouco distante da sua casa, né? E eles já estavam lá há alguns dias e Jacó mandou José, os 10 irmãos deles estavam lá, e Jacó mandou José para ir ver como é que eles estavam, se estavam precisando de alguma coisa. E José, como um filho bom e obediente, ele foi. Crianças, quando José chegou lá, esses irmãos deles ficaram com muita raiva. Lá vem esse José, que é só seu certinho. Eles já estavam chateados com ele, ficaram, não, a gente não aguenta mais. E olha só o que aconteceu, tinha um irmão dele que queria era matar José, matar. Aí teve outros que disseram, não, matar não, nós não podemos matar o nosso próprio irmão, vamos fazer outra coisa com ele. E aí tiveram a ideia de colocar José em um poço que tinha ali por perto. Eles tiveram a ideia de jogar José dentro do poço. Tiraram, né, a túnica de José, a túnica que significava a honra, e jogaram ele dentro de um poço. Jogaram José dentro do poço. Eles ficaram pensando, o que nós vamos fazer? Aí uns queriam matar, mas outros diziam, não podemos derramar o sangue do nosso irmão. E ficou naquela discussão quando de repente passou um mercador, um homem que vendia escravos. Comprava e vendia também. E olha o que aconteceu, eles, para não matar José, eles disseram, bom, então a gente vamos vender ele como escravo para esse mercador, e aí a gente fica assim livre dele. E aí depois a gente suja a roupa dele, essa túnica colorida, e diz pro nosso pai que alguma fera devorou ele. Olha só, mentindo, né? Eles venderam José para esse mercador. E lá se foi José. Olha que triste, né? Olha que atitude horrível desses irmãos de José. Mas olha o que aconteceu, crianças. Olha só. O vendedor de escravos, ele foi a caminho, sabe da onde? Do Egito. Isso mesmo. Ele levou José, né, aqueles outros escravos que estavam com eles, para serem vendidos lá no Egito. E alguém comprou José. E sabe qual é o nome dessa pessoa que comprou José? O Potifar. Ele era o general lá do exército, né, do Egito. Potifar comprou José. E aí, José agora já era escravo de Potifar. Mas em tudo que José fazia, crianças, ele era dedicado. E vocês pensam que tudo isso que está passando aqui na vida de José fez ele falar que Deus não existia? Fez ele falar que Deus não amava ele? Não.
toda essa situação que José estava passando aproximava mais ainda José de Deus, porque ele orava, né, e pedia para o Senhor para que ele pudesse suportar tudo aquilo, né, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era sim da vontade do Senhor. Ele queria ter força para suportar, força para não murmurar. Murmurar é ficar reclamando, falando mal de Deus. Ele todo o tempo pedia essa graça ao Senhor. Ele jamais ficou contra o nosso Deus poderoso, porque ele estava passando por aquela situação. Mas olha só, aí como ele fazia, tudo que ele fazia era com muita dedicação e zelo, Potifar observou, né? Nossa, esse rapaz ele é caprichoso, ele é muito inteligente, tudo que eu mando ele fazer, ele faz com excelência, né? Então, sabe o que aconteceu? Potifar colocou José para ser, olha o que, governador na sua casa. Como assim, tia? Ele passou, né, a comandar tudo lá dentro da casa do Potifar. Mesmo ele sendo escravo de Potifar, ele ganhou a confiança de Potifar e agora ele estava mandando, né, em todas as atividades ali dentro da casa de Potifar. Ele era um governador, ele comandava os trabalhos dentro da casa de Potifar. E olha só como Deus foi fazendo, né, com José. José já estava, né, a situação de José já estava melhorando. Será que poderia acontecer alguma coisa para que a situação de José piorasse? Infelizmente sim, crianças. A mulher de Potifar, que não era uma pessoa honesta com o marido dela, começou a querer seduzir José. Isso mesmo, queria trair o seu marido com José. E ela ficou tentando, perturbando José, para que José ficasse com ela, namorasse com ela. Mas José, ele além de ser fiel a Deus, ele também era fiel ao seu senhor Potifar. E ele sabia que se ele ficasse com a mulher de Potifar, ele não estaria só fazendo algo de errado contra Potifar, mas principalmente a Deus, porque isso é errado, né? Uma pessoa que é casado querer ficar com outro homem, ou um homem querer ficar com outra mulher, isso é errado. E assim essa mulher queria fazer, tentou seduzir José, mas ele saiu fora, né? Ele não aceitou. E sabe o que aconteceu? Essa mulher, com raiva de José, ela inventou uma história. Ela mentiu. Ela falou para o seu marido que José estava querendo ficar com ela, que José não estava respeitando ela, que José queria ficar com ela. E Potifar ficou tão zangado, criança, sabe o que ele fez? Ele pegou e mandou prender José. Ele ficou muito chateado, ele acreditou na mulher dele, né? Ele disse, poxa, eu confiei, né? Confiei em José e agora ele está fazendo isso, querendo ficar com a minha esposa, pois agora ele vai receber, né, o que ele merece, a partir do que ele merece. E aí, olha só, ele jogou, né, José na prisão. A gente sabe que prisão é um lugar horrível, né? É sujo, é fedorento, né? É muito difícil. Mas isso aconteceu com o nosso herói aqui, José. Mas como a tia falou, ele nunca abandonou Deus. Ele nunca duvidou que Deus estava com ele, né? Ele sempre acreditou que tudo aquilo seria para algo muito bom na vida dele, como a tia já falou. E ele ficou ali, né, por bastante tempo. Lá ele fez amizade, né? Lá ele ajudava tantas pessoas que chegou um momento que ele passou a tomar conta ali da cadeia, ali da prisão, de tão eficiente que esse menino era, né, José? E olha só, passado alguns anos, né, sabe o que aconteceu? Faraó teve um sonho. O rei Faraó, ele teve sonho. Sabe, aquele sonho deixou ele muito perturbado mesmo. Aí ele não sabia, né, o que significava aquele sonho. Então ele chamou os sábios do palácio, né? Ele chamou aquelas pessoas que se diziam, né, sábios,
para dizer o que significava o sonho. Mas a criança, sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu interpretar, que a gente fala, né? Dizer o que significava o sonho. Ninguém. Mas um homem que conhecia José e sabia o quanto o Deus de José era poderoso, que é o nosso Deus vivo e verdadeiro, ele falou pro rei, olha, tem um homem que eu conheço que ele pode lhe ajudar, né? Ele chegou até a interpretar um sonho meu quando eu estava na prisão, né? E aí ele pegou e disse assim, vai lá buscar esse homem. Aí foram lá, deram um banho, né, José, porque ele ia se apresentar diante do rei. E olha só o que aconteceu. Trouxeram José diante do rei. E aí o rei disse, olha, eu estou muito perturbado com um sonho que eu tive. Me disseram que você pode me ajudar. E ele disse assim, fale. Se for da vontade do Senhor, do meu Deus, ele vai me dar o entendimento para que eu diga o que significa esse seu sonho. E sabe o que ele fez? Ele pegou e foi contando para José, né? Contou que ele tinha sonhado das 7 espigas de milho, né? Bem saudáveis, e que elas eram engolidas por essas espigas mirradas, as 7 espigas mirradas. A mesma coisa acontecia, né, com as vacas gordas, elas eram engolidas pelas vacas magras. E aí ele falou assim, me deixou muito perturbado, José, me ajude. Me disseram que você pode me ajudar. E sabe o que aconteceu? Criança, por ele ser fiel a Deus, Deus também permaneceu fiel com ele. Mesmo ele passando por essa situação difícil, Deus estava com ele. E aí José recebeu de Deus a interpretação, o significado do sonho. Ele disse, olha, o meu Deus me falou o que significa esse seu sonho. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa, é que vai acontecer 7 anos de bonança aqui no Egito. Vai haver 7 anos de bonança, as plantações, elas vão vir bem frondosas, né? Tudo vai frutificar aqui, mas isso vai acontecer durante 7 anos. Depois desses 7 anos, vai ter 7 anos de fome. E aí o rei ficou, e agora? E agora o que eu posso fazer? Aí José deu o conselho para ele, olha, você tem que escolher um homem que seja inteligente para que estoque a alimentação. Nesses 7 anos onde vai ter muita comida. Quando for nos 7 anos onde for os 7 anos da fome, ninguém vai passar fome porque vai ter muita comida guardada. Mas você tem que escolher um homem que seja de sua confiança, que tenha habilidade para fazer tudo isso. E quando o rei, né, ouviu José falando, ele disse assim, eu já escolhi esse homem. Aí ele falou assim, que bom, né? Esse homem é você, José. Você agora, né, vai trabalhar comigo. Você vai ser a segunda pessoa, a minha segunda pessoa. Ninguém vai mandar mais do que você, a não ser eu, né? E sabe o que ele fez? Ele nomeou José como o governador do Egito. Olha só. Pegou o seu anel e colocou agora no dedo de José, porque com aquele anel, né, era um símbolo de poder, né? Quer dizer que ele tinha o poder e a autonomia para mandar e os empregados obedecerem tudo que ele fosse mandar, que José fosse mandar fazer. E assim aconteceu na vida de José. Por isso que o nosso assunto da lição fala José, de escravo ao governador. Ele chegou no Egito lá como escravo e agora ele se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais importante no Egito. Olha só que maravilha. Mas crianças, vocês lembram que ele disse que tinha que ser uma pessoa inteligente
para que pudesse estocar o alimento. E como ele foi escolhido e ele sendo bastante inteligente, o que aconteceu? Ele foi estocando alimento. Ele mandou construir celeiros enormes e aí foi guardando cereais, né? 7 anos armazenando cereais para não passar fome depois desses 7 anos. E aconteceu que depois que acabou os 7 anos, olha só, a fome chega no Egito e nas outras regiões também. A fome chega, mas lá eles estavam preparados, né? José tinha 7 anos armazenado comida. E vocês lembram dos irmãos de José? Pois é, lá onde morava o pai de José, Jacó, também a fome chegou. E aí Jacó soube que lá no Egito eles tinham estocado comida e mandou os seus filhos irem lá atrás de comida, deu dinheiro para eles irem lá. E aí os seus filhos foram e chegaram à presença de quem? De José. Crianças, eles nem reconheceram José, porque já tinham se passado muitos anos. Eles não reconheceram José. José tinha saído um garoto, né? Quando eles venderam José, ele era um garoto. Agora ele já estava um homem. E eles não reconheceram José. E quando José viu seus irmãos chegando, a emoção tomou conta, né? E vocês pensam que José ficou com raiva, que José quis descontar, porque se ele fosse outro, eles iam dizer, agora vai chegar o momento, né? Eu estou aqui bem, sou o governador do Egito, não vou passar fome, pois agora eu vou deixar eles passarem fome, para eles aprenderem a lição. José poderia ter feito isso, mas o que a gente já falou? José permaneceu fiel com Deus e no seu coração não tinha raiva não, porque ele já tinha perdoado seus irmãos. E aí quando seus irmãos chegaram, ele pôde ajudar a sua família, ele pôde ajudar os seus irmãos e a sua família. E eles não passaram fome também. Então, essa é uma grande lição, né? Porque muitas das vezes, quando nós estamos passando por problema, a gente reclama, a gente fica com medo, a gente fica com raiva. Mas José não fez isso. José permaneceu firme com Deus. E por isso, ele foi o herói, né? Que de escravo virou governador e pôde ajudar, né? Uma nação toda e também a sua família, que se ele não ajudasse passaria fome. Olha que história linda, né? Essa de José. Que ensinamento lindo esse de José, que nós possamos permanecer firmes com Deus em qualquer situação, que nós possamos estar firmes com o nosso Deus, né? Orar quando a gente precisar de alguma coisa, orar e falar para Ele, nós confiamos em Ti, Senhor, nós sabemos que Tu vais fazer alguma coisa. E Ele, com certeza, Ele vai te ajudar. Se você for fiel com Ele, Ele também vai cumprir, né, com tudo aquilo de bom que Ele tem para a tua vida. Olha só o que Ele fez com José. José se tornou governador do Egito. Amém? Então, que nós possamos ficar com essa palavra e nunca esquecer que nós precisamos ser fiéis a Deus e que quando nós estamos com Ele, nós somos protegidos. José passou por tudo aquilo, mas ele estava sim sendo protegido. Ele não morreu, né? Porque Deus estava com ele. Mesmo na situação difícil, Deus estava com ele. Ele está conosco, crianças, 24 horas, Ele está conosco. Então, que nós possamos pensar, né, em todo o tempo, em ser fiel ao nosso Deus maravilhoso. E assim, nós seremos vitoriosos, porque Ele vai nos dar a vitória. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor por esta lição? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta lição que Tu tens, Senhor amado, nos ensinado, que precisamos ser fiéis a Ti, porque Tu estás conosco em todas as circunstâncias, sejam boas, sejam más, mas Tu estás conosco e que nós possamos permanecer firmes contigo em todo o tempo. Pai Celestial, te agradecemos por esse ensinamento e nós te suplicamos, Senhor, a Tua graça sobre a nossa vida. Pai, nós te agradecemos por tudo,
Amém! Glória a Deus, crianças. Vamos louvar o Senhor com esta canção e depois fiquem aí na expectativa da próxima lição. Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Nessa terra tenho muito que lutar, um gigante cada dia derrubar. Deus vai me ajudar. A estrada da vida, esse mundo eu já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por